aí, galerinha, voltamos com mais um bloco de processual penal. Olha aqui, ó, meu nome é Emanuel Tadeu, professor de processo penal, né? Esse cara bonitão aí, né? Na tua frente aí, deixa eu ver aqui se tá legal aqui, tá tudo legal, vamos lá, não é? Bloco passado, mais uma vez, tratamos de inquérito policial. Vamos dar continuidade, né, a inquérito policial. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial, lembrando, essa autoridade policial é quem? O delegado. Inciso 1º, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. A gente vai ver que essas diligências, meus amigos, ela é ato discricionário do delegado, tá certo? O delegado vai usar o bom senso se vai fazer diligência ou não. Mas existem diligências que não são, que ele pode negar, e diligências que ele não pode negar. A gente vai trabalhar isso aí mais adiante, né? A questão das diligências, tá certo? Vamos para cá. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Prisão preventiva, prisão temporária. Vamos estudar isso também, prisão preventiva e prisão temporária. E por último, representar acerca da prisão preventiva. O que é representar acerca da prisão preventiva? É ele solicitar ao juiz a prisão preventiva, né? Então ele tanto pode solicitar a prisão temporária, como solicitar a prisão preventiva, tá certo? Tranquilo? Tá dando a coceira aqui, danada aqui. É a peste aqui do negocinho aqui, que fica aqui na gente aqui. E meu diretor tá arretado, porque quando eu coço aqui, ó, bate lá no ouvido dele lá. Então, eu vou fazer assim de sacanagem, né? Para bater no ouvido dele lá, tá? Pessoal, então volta aí, né? Artigo 13, tá certo? Representar acerca da prisão preventiva. Só que tem um seguinte, ó. Esse artigo 13 teve uma modificação, não é? Fenomenal, né? Ó, importantíssima, que foi acrescentado, tá certo? Dois dispositivos, que é o artigo 13A e o artigo 13B, tá certo? Foram acrescentados aí de suma importância, né? Teve esse acréscimo aí pela Lei 13.344 de 2016 e a gente tem que ter muito cuidado nesses dispositivos, porque para a gente não bater de frente com o direito constitucional. Presta atenção, para a gente não bater de frente com o direito constitucional. Tranquilo? Então, muito cuidado em relação a isso aí, tá? Então, nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149A, no parágrafo 3º, não é? E no parágrafo 148, 149, 149A e no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159, não é? Do Código Penal e no artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao que deverá fazer um membro do Ministério Público ou o delegado, tá? Então, estamos falando aí em sequestro, né? Então, estamos falando extorsão mediante sequestro, tá certo? Aí depois você vai lá no artigo, lá no Código Penal e vai fazer as leituras desse artigo 148, 149 e 149A e no artigo 159, tá certo? Faz essa leitura aí importante lá desses artigos aí. Tranquilo? Beleza? Então vamos voltar à tela aqui. Então, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar
veja só, poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Ora, o que a gente vai fazer aqui? Presta bastante atenção, tá? Você aí que está estudando, né? Veja só, aqui, meus amigos, é uma requisição. É uma requisição que tanto o delegado vai fazer, como o Ministério Público ele vai fazer, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o Código Penal para que vocês, eu vou fazer essa leitura para que você não fique perdido na aula, tá certo? Fazer essa leitura aqui desses dispositivos, mas presta atenção, quando estiver estudando, vai lá de novo e faz essa leitura novamente, tá certo? Então eu vou fazer a leitura aqui do Código Penal, para que vocês saibam do que está se tratando, para que vocês não fiquem perdidos aqui na aula, tá certo? Mas, mais uma vez, depois, pare em casa, pega o Código Penal. Mano, eu vou pegar esse Código Penal onde? Baixa na internet, tá certo? Baixa lá na internet o Código Penal, baixa lá porque é importante. Então, vê só, artigo 148, né? Fala sobre sequestro. Então ele diz o seguinte, sequestro e cárcere privado, tá? Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Isso aí é o artigo 148. Aí ele fala também do artigo 149. O artigo 149 é reduzir o cara à condição análoga de escravo. Como assim? Ó, antigamente, você tinha escravidão, quem era escravo era o negro, não era isso? Hoje, mas não. Hoje, qualquer um pode ser escravo. Então, inclusive, utiliza-se até o termo escravidão branca, a famosa escravidão branca. Por que escravidão branca? Porque hoje qualquer um pode ser escravo. Como assim escravo, Emanuel? É feito os negros antigamente? Não. Essa questão de escravo hoje está muito ligada ao trabalho que o cara faz. Então, aquele cara naquelas fazendas, que o cara vai lá e o dono da fazenda promete, por exemplo, que ele vai receber dinheiro, vai ter alojamento. Chega lá, o cara não tem dinheiro. Não tem um alojamento com ambiente saudável. O cara toma água salobra, não tem banheiro. E trabalha horas e horas a fio. É condição análoga de escravo. Está previsto no artigo 149, que diz o seguinte: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Então, isso é condição análoga de escravo, tá certo? E o dispositivo ainda fala do artigo 158, 159. Então, ó, artigo 158. O artigo 158, ele se refere aos crimes, né, de patrimônio. Então, 157, cuidado para não confundir, 157 é roubo, 158 é extorsão. 158 é extorsão. Então, ele fala, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixe de fazer as coisas. Então, 158 é o quê? Extorsão. E 159, que é a famosa extorsão mediante sequestro, crime, inclusive, que a gente já falou aqui em direito penal. É um crime formal de consumação antecipada
pode existir o resultado naturalístico ou não. Então, 159. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Então, vamos lá, preste atenção. Então, nós vimos sequestro, condição análoga de escravo, extorsão mediante sequestro. Então, faltou só o artigo 239, não é? Da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí eu não vou fazer a leitura, não. Vocês vão lá na internet, né? Baixa aí e vão fazer essa leitura. Então, nesses casos aqui, o que vai acontecer? Anota aí. O Ministério Público, volta lá, meu diretor, na tela. O membro do Ministério Público ou delegado de polícia, então, tanto um contra o outro, poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, grifa isso aí, grifa, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeito. Presta atenção, para não errar. Quando você está estudando direito constitucional, você está estudando lá direito constitucional. E você está estudando o artigo 12. Artigo 12 não. Artigo 5º, inciso 12. Artigo 5º, inciso 12. O que diz lá? São invioláveis a correspondência, as comunicações telegráficas, dados e as comunicações telefônicas. Salvo no último caso, por autorização judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Isso quer dizer o seguinte: para que haja uma interceptação telefônica, veja, para que haja uma interceptação telefônica, você tem que ter o quê? Autorização judicial. Mas o dispositivo só não fala de comunicações telefônicas, não. Ele fala também de dados. Que dados são esses que estão previstos lá no inciso 12? Que dados são esses? São os famosos dados telemáticos. Dados telemáticos, o professor Johannes não falou sobre isso, não, em direito constitucional. Não, o professor Johannes não vai falar nisso, porque esses dados telemáticos são regidos por uma lei, 9.296/96. Por isso que ele não fala, porque está fora do texto constitucional. Quem vai falar sobre essa lei sou eu, professor Emanuel Tadeu. Tá certo? Então veja, quando se vai falar, que são dados telemáticos, o Zap, Direct hoje do Instagram, Messenger, tá? Tudo isso são dados, e-mail, são dados telemáticos. E esses dados telemáticos, segundo a lei 9.296/96, só podem ser violados, só podem só podem serem violados pelo juiz. Eita, quase que não sai. Isso é um cansaço já. Só podem ser violados única e exclusivamente pelo juiz. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Para você não dar um vacilo nesse artigo. Esse artigo não está permitindo que o delegado ou Ministério Público viole o conteúdo da conversa no WhatsApp. Não. Ele vai solicitar aos órgãos públicos os dados cadastrais. Que dados cadastrais são esses? Tela, meu diretor. Dados cadastrais de empresa de iniciativa privada. Quais são esses dados? Quais são esses dados?
Nome do cara. Endereço do cara. Veja, ele não pode solicitar, por exemplo, a Oi, a TIM, a Vivo, o conteúdo das conversas do Zap. Não. Porque isso só pode ser mediante autorização judicial. Ele só vai solicitar dados cadastrais. Se o cara é solteiro, se o cara é casado, qual o nome do cara, qual o endereço do cara. E mais nada. E mais nada. Inclusive, falando em dados telemáticos, o STJ já se decidiu justamente sobre isso, dizendo o seguinte: houve uma operação e o cara foi pego com a quantidade mínima de maconha. A polícia fez assim, ó, esse cara vai dizer que é usuário. Então o que é que a gente vai fazer? Pega o telefone dele, abre o Zap. Abre o Zap porque a gente vai ver as conversas, e nessas conversas tem ele se comunicando para vender drogas. A polícia foi lá e pegou o Zap. E o delegado abriu o inquérito policial por tráfico ilícito de entorpecentes, não baseado apenas na quantidade que ele tinha de maconha, mas também nas conversas. Só que o cara pegou um advogado, o cara não era advogado, era advogado, e o advogado disse o seguinte: opa, peraí, pô, não pode não. O policial violou o Zap dele. E a Constituição diz que os dados são invioláveis. A Lei 9.296 diz que os dados telemáticos são invioláveis, só podendo ser violados pelo juiz. Subiu isso para o STJ. O STJ disse justamente isso. Deferiu o habeas corpus do cara, o cara foi solto, não é? Foi solto e disse, ó, essas informações no Zap não poderão ser usados no inquérito policial. Por quê? Porque houve violação e a polícia não pode violar o Zap do cara, não. Só quem pode violar é por ordem judicial. Entenderam aí? Beleza? Então vamos voltar para o 13. Aí vamos lá. Aí parágrafo único. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da polícia judiciária responsável pela investigação. Então vejam, o delegado ou ministério pediu a esse órgão, a essa entidade privada. Elas têm um prazo para atender. Que prazo é esse? 24 horas, tá certo? Então o prazo vai ser de 24 horas para o atendimento dessa requisição do MP ou do delegado de polícia. Vamos lá, vamos ver o próximo slide para a gente trabalhar aqui o 13B. 13B é muito interessante também, mas segue a mesma linha do 13A, tá? Vê só, aqui ele está relacionado a tráfico de pessoas, não está mais relacionado àqueles artigos, né, que a gente viu do Código Penal, que é de extorsão, sequestro, tá certo? Aqui ele se refere a crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Então vamos lá, 13B. Se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar, vê só, requisitar mediante, grife isso aí, requisitar mediante autorização judicial as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios adequados, os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso. Pessoal, que aqui a história é totalmente diferente. Aqui a história é totalmente diferente do 13A. No 13A, o MP e o delegado, eles requisitam diretamente a empresa privada. No 13B, não. Primeiro, 13B é um crime específico,
Que crime específico é esse? De tráfico de pessoas. Crime de tráfico de pessoas. É o 13B. Se refere ao tráfico de pessoas. Mas, nesse caso, o delegado ou o promotor, o Ministério Público, eles só podem requisitar mediante autorização judicial. Então, nesse caso, antes de requisitar, eles têm que pedir autorização judicial. Por quê? Porque vai ter outros pontos aí a serem vistos. Informações, sinais, tá certo? Então, pode ser que, nesse caso, ele vai ter que ver a conversa que a vítima teve. Então, ó, eu tenho que saber, a vítima teve uma conversa com, geralmente, você tem, no caso de tráfico de pessoas, né? Você tem os famosos agenciamentos através de agências, né, de viagem que prometem rios e fundos para você, principalmente, infelizmente, né, aquelas pessoas que são modelos aqui, né? O cara chega e diz, ó, lá na Alemanha você vai trabalhar como modelo. E quando a vítima chega lá, ela é escravizada, né? A chamada escravidão, né, sexual. Ela foi escravizada sexualmente, tá certo? Então, é o caso mais comum, né, dessa coisa de tráfico de pessoas. Então, nesse caso é necessário, tanto o Ministério Público como o delegado, saber informações que possam levá-los a descobrir onde a vítima está. E uma dessas informações é o quê? É a conversa no telefone. Mas veja, conversa no telefone. Se é conversa no telefone, são dados o quê? Telemáticos. São dados telemáticos. E o Ministério Público e o delegado não podem violar esses dados telemáticos. Por isso que no 13B eles solicitam o quê? Autorização judicial. Antes de qualquer coisa, eles solicitam autorização judicial. Tá certo? Então vamos para o slide lá, meu diretor. Então, ó, parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade da radiofrequência. Na hipótese que trata o caput, o sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de quê? De autorização judicial. Então, para esse Ministério Público, para o delegado ter acesso ao conteúdo, ele pode ter acesso ao sinal, sem problema nenhum. Mas acesso ao conteúdo necessita de quê? De autorização judicial, porque se trata de dados telemáticos. Inciso 2º. Inciso 2º. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por um período não superior a 30 dias, renovável uma única vez por igual período. Então, esses dados vão ficar com o delegado ao Ministério Público por 30 dias, renovável por mais 30 dias, tá? Para períodos superiores àquele que trata o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Ou seja, soube que uma pessoa foi sequestrada por, sequestro de pessoas, tráfico de... Tráfico de... Sequestro é uma coisa, tráfico é outra. Então, descobriu-se que a pessoa foi traficada. Então, esse inquérito tem que ser aberto, no máximo, em até 72 horas. Tá certo? Vamos lá. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente
requisitará as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso, como com imediata comunicação ao juiz. Para cá, vejam só o que ele quer dizer aqui. O delegado solicitou ao juiz, não é? Uma ordem judicial para que ele tenha acesso às comunicações. E o juiz tem um prazo de 12 horas, não é? Para fazer o quê? Mandar um mandado judicial. Mas o juiz é lentinho, tem juiz que é lentinho, tem juiz que é lentinho. Não dá. O delegado vai esperar. Não, meu velho. O delegado vai dizer, ó, juiz, eu tô pegando as informações. Comunica ao juiz que está pegando as informações. Até o juiz ceder a ordem judicial. Que ele não pode esperar, porque a pessoa já pode ter saído do país. Tá entendendo? Então, ele não pode esperar a boa vontade do excelentíssimo juiz de direito, não. Ele pede a informação, vê a informação e comunica ao juiz, ó, eu estou pegando as informações aqui, tá certo? Enquanto o senhor não liberar o mandado, eu estou pegando as informações. Mas veja, ele tem que comunicar ao juiz, porque se ele não comunica ao juiz, essas informações, como provas, vão ser consideradas ilícitas. E o que diz o artigo 5º, inciso 56 da Constituição? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, esse artigo 13, de suma importância, né? É um artigo, são dispositivos novos, né? Que para dar uma maior celeridade à investigação, né, da polícia, a investigação policial. Então, de suma importância que o delegado ele tem essas informações, tanto como delegado, como membro do Ministério Público, tá certo? Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Meus amigos, presta bastante atenção nisso aí. Vejam só. Diligência, as diligências são requisições, tá? Que a vítima faz, a gente vai ver também que pode ser feita tanto pelo Ministério Público ou como pelo juiz. Só que tem o seguinte, eu como delegado, eu não sou obrigado a atender essas requisições, tá certo? Então, porque às vezes a vítima faz cada requisição absurda, é cada requisição sem pé e sem cabeça. E o delegado, meu amigo, não está obrigado a atender essas requisições, não. Então, o que se faz? Nessas requisições, ele vai observar qual a requisição que deve ser feita ou a requisição que não deve ser feita. Tá certo? Só que tem o seguinte, existem requisições que são feitas pela vítima que são obrigatórias. Nem toda requisição é obrigatória. Nem toda requisição o delegado é obrigado a realizar. Por exemplo, o cara chega lá, ô delegado, eu acho que o cara que me roubou deve estar no banheiro de um bar. Vá lá. Porra, o delegado não vai, né, velho? O delegado não vai. Agora, existem requisições que elas são obrigatórias. A diligência é obrigatória. A gente já estudou isso já. Nos chamados crimes que deixam vestígios. Então, naqueles crimes que deixam vestígios, a requisição ela é obrigatória. Ou seja, nos casos de exame de corpo de delito. Que crimes são esses? Chamados crimes
não transeuntes. O que são crimes não transeuntes? São aqueles que deixam vestígio. Então, nesses crimes transeuntes, é obrigado a autoridade policial fazer o quê? Fazer a requisição. Exame de corpo de delito. Tá certo? Então, nos exames de corpo de delito, a requisição, mesmo a feita pela vítima, ela se torna obrigatória. E também se torna obrigatória a requisição de quê? Feita pelo Ministério Público e feita pelo... Então, essa requisição dessas diligências, elas tornam-se obrigatórias e o delegado vai ter que fazer. Não sendo isso aí, não sendo exame de corpo de delito, não sendo infrações não transeuntes, não sendo requisições do MP ou do juiz, o delegado não está obrigado a atender essas diligências. Beleza? Então, mais um bloco finalizado de processo penal. Já já eu volto novamente.